para tratar, obviamente, né? Temos obviamente, não tem obviamente, mas vamos falar do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, as consequências, desdobramentos. Vai ter ao longo do Band News no meio do dia uma cobertura completa sobre o que aconteceu hoje. Você já sabe que houve uma confirmação da prisão preventiva do presidente. Ele estava em casa, preso naturalmente, não podia sair, estava com uma tornozeleira, e agora ele está pelo menos sem a tornozeleira, mas ele está fora da casa dele, detido. Eu queria, para tratar desse assunto, porque a discussão é muito grande, deveria voltar, não deveria voltar, o Alexandre de Moraes fez certo, não fez certo, e aí a primeira turma fez certo, não fez certo. Existe um universo que é o universo das ciências exatas, a matemática, a física, a química, ciências exatas. É o mundo da objetividade, é o mundo da lógica, é o mundo do cálculo, o mundo da demonstração, padrões universais, análise de dados, é o mundo da explicação. E tem o mundo das ciências humanas, que lida com fenômenos subjetivos. Então você está falando de ética, de cultura, você está falando de religião, você está falando de valores. Não cabe uma objetividade plena. Não cabe o quê? A reflexão, a análise crítica e a interpretação. Então o mundo das ciências exatas é o mundo da explicação. O mundo das ciências humanas é o mundo da interpretação. Pega dois países, Canadá e Singapura. Países que são conhecidos pela qualidade do seu sistema educacional, por exemplo. Pega esses dois países. Vamos lá, dois estudantes vão fazer uma prova de matemática. Realidades diversas, né? Semelhança pela educação. Singapura é um pouco melhor do que o Canadá, mas línguas diferentes, culturas diferentes, formações diferentes. No entanto, se o cara escrever que 2 e 2 é 5, 0 nos dois. No Canadá e em Singapura. Como no Brasil, como no Togo, como na Nigéria, como na China, como na Irlanda, né? Como na Coreia do Norte, Coreia do Sul. Não faz diferença. Se o sujeito disser que a fórmula da água é HO2 e não H2O, cana, ruim. Dá ruim, não dá, perde ponto também. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Em qualquer lugar do mundo é isso. Não tem um lugar em que o cara fala, não, ficam revogadas as disposições em contrário e a partir de agora, teorema de Pitágoras é diferente. Então a hipotenusa é a reta que se opõe ao ângulo reto, acabou, não tem discussão. É assim. Esse é o mundo das ciências exatas. Agora, quando você vai para o mundo das ciências humanas, a coisa é complicada. Eu falei Canadá e Singapura. Se no Canadá o sujeito fumar maconha, problema nenhum. Zero problema. Até 30 gramas. Acima de 30 gramas é traficante. Se for pego como tráfico, aí pode pegar 14 anos de cana. Agora, maior de idade, está fumando maconha? Zero problema. Não pode dirigir. Como também não pode beber e dirigir, não pode fumar maconha e dirigir. Mas quer fumar maconha ali, uso recreativo? Bora! Singapura foi pego fumando maconha, 10 anos de cana, $20 mil de multa. E se, como no Canadá, for pego com uma quantidade maior e considerado traficante, pena de morte. Não 14 anos como no Canadá. Percebe? 2 e 2 dá 4 no Canadá e em Singapura. Mas um baseado fumado no Canadá e um baseado fumado em Singapura provocam desfechos completamente diferentes. É o mundo das ciências humanas. E o direito é o planeta das ciências humanas, é o planeta das interpretações. Acabei de falar de Singapura e do Canadá. E mesmo dentro de um país, como é o caso do Brasil, e você poderia falar dos Estados Unidos, poderia falar de qualquer país, você tem as interpretações daquilo que acontece. Então veja, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de cadeia. Se no Supremo você tivesse 11 não, né, na primeira turma, 5 ministros iguais ao Fux, ele teria sido absolvido por 5-0, que considerou a denúncia inepta. 5-0. Estaria errado? Mas o Senado não botou o Fux para dentro do Supremo, argumentando, aceitando a ideia de que ele tem notório saber? O mesmo aconteceu com o Alexandre de Moraes, não passou pelo Senado, notório saber? Pois é, se todos fossem Alexandre de Moraes e não tivesse nenhum Fux, teria sido 5-0 pela condenação, e foi quase, só porque tinha um Fux. Se tivesse 3 Fux, ele teria sido absolvido. Estaria errado? Como que você poderia dizer que o Supremo estaria errado?
Tem certo e errado? É 2 e 2? Não é 2 e 2, é interpretação. Quantos e quantos camaradas foram para corredor da morte nos Estados Unidos e depois o FBI entendeu que estava errado na investigação e eles foram considerados culpados. Então, não é que o Bolsonaro está em cana porque ele cometeu um ato a tentativa de golpe. Ele foi condenado porque a maioria do Supremo entendeu que o conjunto probatório era suficiente para dizer que ele cometeu. A não ser nos crimes que você tem imagem e que você pode afirmar com todas as letras, ele fez, nos outros crimes você pode dizer, há um conjunto probatório que autoriza essa conclusão, mas não para o Fux, e sim para os outros. Então, valeu a maioria, certo? Para dizer que é ciência jurídica, ciências jurídicas são do planeta das ciências humanas. Então, o Bolsonaro recebeu uma punição, 27 anos, ele vai começar a cumprir essa pena, ainda não estava cumprindo essa pena, estava em casa em prisão domiciliar, e ali, na prisão domiciliar, faz-se um acordo. Você, no caso não era condenado, é um réu de um processo, você que é um réu de um processo, você topa fazer um acordo comigo, Estado? Você leva essa pecinha aqui, você põe na sua perna e você zela por ela. É um patrimônio do Estado brasileiro. Você vai zelar por ela. Você não vai deixar descarregar, que é uma coisa que acontece de vez em quando, às vezes pode dar uma falha até, e você também não vai tentar tirar. Você não vai tentar avariar. E aí eles colocam aquela peça, 300 gramas, pesa aquele troço, põe na perna. Eu já vi essa peça. E eu já entrevistei pessoas que estavam com ela, e uns reclamavam porque o fiozinho era curto demais, precisava para poder carregar, ele tinha que se comportar feito um abajur, ele tinha que ter pro lado da tomada. E aí, às vezes, no caso, essa pessoa com quem eu conversei tinha uma netinha que ficava correndo, se essa netinha vai cortar esse fio aí, porque é uma tomadinha péssima. Com aqueles furinhos que você, às vezes, não sei se você já tiver algum equipamento eletrônico ou elétrico, você dá uma batidinha, você compromete, acabou. Então ele precisava de um fio maior, queria um fio maior porque ele ficava com a perna quase que encostada na parede. E para conseguir um fio maior foi uma complicação e tal. Bom, enfim, o fato é que depois ele conseguiu, mas já descarregou. Ou então ele precisava depor em Brasília, pegava o avião e quando ele saía de São Paulo, aquela maquininha saía do ar. Então ele comunicava antes, comunicava quando chegava. Se ele pegasse um trânsito e precisasse fazer um caminho alternativo, ele tinha que comunicar também, porque senão parecia que ele estava saindo fora da rota estabelecida, não era um caso de prisão domiciliar, mas ele tinha essa limitação, né? E o Bolsonaro, de trouxa não tem nada, ele sabe que aquilo ali é um sensor, e que ele recebeu todas as informações do que aquilo ali faz. Mas ele não podia sair da casa dele, ele não podia tentar tirar, ele não podia mexer naquilo. Aí ele vai e vê-se no vídeo que foi divulgado depois pelas autoridades policiais de Brasília, ele ficou lá tentando, com o ferro de solda, fazer um monte de furinho naquilo, um monte de furinho. E aí, a certa altura, um sensor falou, bicho, ferrou, avisou a polícia. E é uma atitude que você tem duas alternativas. E aí voltamos para o mundo das ciências humanas. Você tinha duas alternativas. Não é só 2 e 2 são 4. Você tem duas alternativas. Você diz assim, vou aceitar que ele estava desajustado, tadinho. Mas desajustado, você vê que ele não é que ele pegou uma banana, ele não pegou um figo e ficou furando. Ele estava desajustado, mas ele pegou a peça correta para tirar, né? Ele não pegou uma colher, ele não pegou aquela faca de plástico daqueles bolos de caixa, não pegou um negócio desse. Ele pegou um ferro de solda, que tem o poder de tentar estragar aquilo ali. Então, ele estava alucinado, mas ele não pegou um colchão e ficou batendo, ele não ficou tentando voar, eu sou Ícaro, nada disso. É uma alucinação produtiva, uma alucinação que ele alegou depois, mas na hora em que o vídeo aparece, ele só estava curioso. Curioso? Você é um homem com mais de 70 anos, tem essa curiosidade infantil, né? Que curiosidade que ele tem, saber o que há no mundo depois dos espelhos, como Alice. Que curiosidade mais ridícula. Bom, ele foi lá e fez alguma coisa, restava à autoridade judiciária duas alternativas. Uma é falar, menino feio, dá essa peça aqui, vou cobrar de você, põe essa outra aqui. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é
recolhe os costumes. Então, já que você não consegue, não dá para contar com você, porque quando você tem essa peça na perna, há uma corresponsabilidade, não posso contar com você. Então você volta para um lugar onde, se você quiser fugir, tenta, porque pode tentar fugir do sistema penal, nem tem agravamento de pena, ao contrário dos Estados Unidos. Aqui, se você tentar fugir, não muda nada, só pode diminuir o número de recursos que você pode pedir, direitos, progressão e tal, mas não vai aumentar a tua pena. Você pegou 15 anos, você vai ficar com 15, não vai ficar com 16, só porque você tentou fugir. Aliás, algo que poderia ser revisto aqui no Brasil e que nos Estados Unidos, se você não pode tentar fugir. Tentou fugir, é outro crime. Aí, ele foi de volta para a cadeia, né? Foi para a cadeia. Então ele foi, tá lá na Superintendência da Polícia Federal, cercado de cuidados, tem um médico de plantão. Não havia muita alternativa. É quando o universo das ciências humanas fica muito próximo das ciências exatas, porque a alternativa é patética, é não fazer nada. Não fazer nada, que sinal que você dá para a sociedade? Que sinal você dá para os meliantes? Que tudo bem agredir, tentar arrancar uma tornozeleira, que em muitos casos aí no Brasil todo tem milhares e milhares e milhares de tornozeleiras, são a única segurança que o Estado tem de que aquela pessoa está cumprindo a pena imposta, e ele vai lá e tira, ou tenta tirar. Ah, mas não daria certo. Não interessa se daria certo ou não daria certo. Isso não pode estar em discussão. Ah, quer dizer agora que a gente só vai julgar alguém por um crime que faça sentido? Então não se vai prender mais nenhum marido que mata a mulher. Porque todo marido que mata a mulher, em 99,9% dos casos, a polícia descobre. Porque era o único interessado e não ia dar em nada. Aí o cara faz um seguro em nome da mulher, mata a mulher. Porra, não, também não vai dar certo. Então não vai ser punido, porque não ia dar certo. Quer dizer, a punição está ligada à inteligência do ato e não ao delito em si. Quer dizer, só vamos agora fazer teste de QI e fazer uma avaliação, uma triagem para saber se aquilo tinha ou não condições de ser viabilizado. Não faz o menor sentido. E a alegação de alucinação, a Suzane Richthofen disse que estava sendo pressionada emocionalmente e estava dominada emocionalmente pelo Daniel Cravinhos, e que ela não tinha como sair por um enredamento que envolvia sexo e drogas. Ah, aquela outra que picotou lá o marido também disse que foi no momento de uma emoção assombrosa, que ela não tinha controle. Se ela não tinha controle, durou o tempo de picar o marido inteiro. Então também não vamos condenar, porque afinal é uma forte emoção, estou alterado. Então, não é o remédio, não é nada disso. Ele fez alguma coisa que não podia fazer. E é uma coisa grave que ele não podia fazer. O fato de argumentarem que não daria certo, já comentei. E também o filho dele, o Flávio Bolsonaro, fez um chamamento que, do ponto de vista religioso, não faz o menor sentido. Porque Deus está em todos os lugares. Por que ele não convoca as pessoas para orar onde elas estão? Por que precisa fazer uma vigília na porta da casa do ex-presidente da República? Por que não faz uma vigília onde as pessoas estão? Então eu queria chamar todos vocês para fazer uma vigília, uma roda de orações. Levantem. Eu entendo, as televisões atuais não dá para você colocar aquele copo em cima, porque elas são muito fininhas. Mas não importa, põe um copo na mesinha, põe em outro lugar e faz a rede de orações. Agora ele chama todos para frente da casa do presidente. Aí fica aquele monte de gente lá. Vou imaginar que tudo bem, deixa fazer, deixa também tirar a tornozeleira, que tudo bem também, ela está avariada, põe outra, não tem problema, deixa o pessoal. Tá aí o próximo passo. Aí, quando ao final quando eu transitasse em julgado o processo dele, que é o que vai acontecer daqui a pouquinho, fosse lá uma força policial para prender o presidente, recolher o presidente e levá-lo para a execução da pena, por exemplo. Digamos que ele não fosse continuar em prisão domiciliar. E se alguém se machucasse? E se alguém resistisse? E se alguém se jogasse na frente do carro? E se desse uma confusão e uma criança que está ali sofresse uma concussão cerebral, sofresse um traumatismo craniano, sei lá. E aí? O que a gente ia falar do sistema de justiça? Que foi absolutamente irresponsável. Agora, impiedoso. No outro cenário seria irresponsável. Então, escolhas próprio do mundo das ciências humanas.
Se elas são acertadas ou não são acertadas, o tempo vai dizer. A percepção da sociedade vai dizer. Mas não existe o certo e o errado como no mundo das ciências exatas. Eu posso entender que não havia alternativa. Você que está me ouvindo pode entender que não, que havia uma alternativa e você tem o direito. Porque os nossos códigos, as nossas leis, elas permitem interpretações e existe o universo das jurisprudências, das decisões, que torna tudo muito complexo. Só no Brasil? Não. No Brasil, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar. Do contrário, não haveria necessidade de haver advogado de defesa, né? De ter um acusador, de ter um juiz, de poder fazer tudo por inteligência artificial. Entra o certo, entra o errado, mexe, mistura e tal, e vai dar tudo certinho. Como uma lanchonete de bom padrão que vai tirar sempre os sanduíches do mesmo jeito. Não é assim que funciona. Então, Bolsonaro recolhido, Bolsonaro dificilmente sairá num primeiro momento já para cumprir a prisão preventiva, a prisão domiciliar, uma vez condenado, o trânsito em julgado do processo que ele pegou, que deu a ele 27 anos. Mas você tem aí, por exemplo, o caso Collor, mostrando claramente que uma pessoa com mais de 70 anos, com uma saúde muito melhor que a do Bolsonaro, não acredite nas versões que dizem que Bolsonaro não foi esfaqueado, que tem os doidos, né? Tem os doidos que defendem o Bolsonaro, tem os doidos que dizem que ele não foi esfaqueado, que é tudo mentira, né? O Bolsonaro tem a saúde comprometida, e essa saúde comprometida do Bolsonaro coloca, sim, a vida dele em risco. Então, é parte e é papel do sistema de justiça manter a integridade da pessoa, ela tem que cumprir a pena, mas nós não temos chibatada como em Singapura, não temos pena de morte, nós temos que obrigar o sistema de justiça a pessoa a cumprir a pena da forma mais justa possível, porque você não pode ser injusto. Injusto é apenar mais do que a pena está prevista. Então, existe uma possibilidade. Ele não tem o direito indiscutível da prisão domiciliar. Isso não existe. Isso é um pleito que ele pode vir a fazer. E esse pleito pode ser deferido ou não. Liberalidade do sistema, que pode entender que pelo quadro não merece. Pode entender que pelo quadro, ainda que não tenha merecido na fase até a condenação, agora passa a merecer. Vamos acompanhar, vamos avaliar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.